E aí, pessoal, tudo direitinho? Vamos começar, tá certo? A nossa aula de funções orgânicas. Super importante, pessoal. Um dos assuntos que mais caem nas provas, tá? Tanto na identificação, quanto na nomenclatura. E outra coisa, funções orgânicas é um assunto básico. Então, você precisa ter a noção da função orgânica para poder resolver isomeria, reações, ou seja, a função orgânica é o alicerce da química orgânica. A gente vai começar falando deles, ó, hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Como o nome está dizendo, né? São compostos formados exclusivamente pelo quê, pessoal? Por hidrogênio e carbono. Então, são compostos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Com um detalhe bem legal. Quando a gente fala de hidrocarboneto, olha, presta bem atenção. Lembrem-se que hidrocarboneto está no nosso dia a dia. Ó, a maquiagem, petróleo, todos os derivados do petróleo, o plástico, medicamentos. Então, hidrocarbonetos em polímeros, hidrocarbonetos estão presentes, de um modo geral, em tudo que a gente tem no nosso cotidiano. Então, para falar de hidrocarboneto, primeiro eu preciso fazer o quê? Primeiro eu preciso dividir e tomar um pouco de café. Vê bem, os hidrocarbonetos eles podem ter cadeia aberta e cadeia fechada. Os de cadeia aberta são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, tá? Os de cadeia fechada são dois tipos. Podem ser ciclanos e ciclenos e podem ser os aromáticos, tá? Podem ser os aromáticos. Então, pessoal, a gente precisa entender um pouco de cada um deles. Então, primeiro, as propriedades dos hidrocarbonetos. É fundamental que a gente entenda que os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Então, veja bem, se eles são moléculas apolares, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Moléculas apolares são ligadas por forças de Van der Waals, ou o que a gente chama de dipolo induzido, tá? Dipolo induzido, que é a ligação entre moléculas mais fraca de todas. É a ligação, de um modo geral, mais fraca de todas as ligações, tá? A ordem é qual? É a mais forte, iônica, que é entre átomos, depois covalente, que também é entre átomos, depois íon dipolo. Aí, pessoal, de íon dipolo para frente, você vai ter interações entre moléculas, né? Aí, íon dipolo, ligação de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio, depois dipolo-dipolo, e por último, Van der Waals, ou dipolo induzido. Então, é a ligação mais fraca. Eles estão fracamente ligados. Então, elas são moléculas apolares, logo são ligadas por forças de interação de dipolo induzido. Tranquilo, né? Aí, olha bem, se eles estão ligados por interações fracas, responda para mim. Você acha que é fácil ou que é difícil quebrar a interação fraca? Como é? Fácil. Fácil. Então, se é fácil, o ponto de ebulição e difusão são baixos. Porque quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Então, se a ligação é mais fraca, o ponto de ebulição é o quê? É menor, tá? Então, outro detalhe. São moléculas apolares. Se elas são apolares, a gente lembra de um princípio que a gente estudou lá. Qual é o princípio? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Não é verdade? Então, elas são moléculas apolares e são mais o quê? São muito menos densas que a água. Elas boiam na água, tá? Elas são estruturas, por exemplo, quando há um vazamento de petróleo, o que acontece? O petróleo sobrenada na água, fica boiando na água, tá? São menos densos que a água e olha o melhor, pessoal, são insolúveis em água ou são bastante insolúveis em água, porque a água é polar, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar de um modo geral, tá certo? Aí vê bem,
O que é que a gente tem mais aqui? Não esqueça, não esqueça. Olha aí, ó. Gustavinho lembrando a você. A reatividade, tá? Alcano tem baixíssima reatividade. Baixíssima, tá? Porque ele é saturadíssimo, né? Só tem ligação simples. Alceno tem dupla. E a dupla é a parte reativa da cadeia. Então, quando eu me refiro ao alceno, os alcenos são mais reativos. E por que eles são mais reativos? Porque tem uma dupla. Uma dupla, tá? E essa dupla é a parte reativa da cadeia. E por último, a gente pode falar de outros que são bem interessantes. Os ciclanos. Por que ciclano? Porque ciclano, pessoal, ele tem uma coisa que é assim, ó. Ele é saturado. Se ele é saturado, o ângulo era para ser de 109 graus. Legal. Mas ele tem uma forma fechada. Por exemplo, quem é o ciclano de 3 carbonos? É o ciclopropano. Ele é um triângulo. Então, o ângulo dele era para ser de 109, virou 60. Vê, um ângulo que era de 109, virou 60. Tensionou o ângulo. Tensionou demais. Ele fechou a pulso a cadeia. O quadrado, vê, por exemplo, o butano, que tem 4, é um quadrado. Então, o ângulo era para ser de 109. Aí alguém pode estar dizendo, eita, eu aqui bocejei e esqueci. Por que o ângulo era para ser 109? Porque ciclano, o carbono é saturado. Se ele é saturado, o ângulo é para ser 109 graus, tá? Mas aí, quando ele vira um quadrado para poder fechar, o que é que acontece? Ele fica com tensão no anel. Como ele fica com tensão no anel, fica muito reativo. Então, ó, ciclanos de 3 e 4 carbonos são muito reativos. E olha, pessoal, não esquece, isso é fundamental. Quanto mais forte a intensidade da ligação, maior o ponto de ebulição. Quem é a ligação entre, isso é entre moléculas. Quem é a ligação entre moléculas? Qual é a ligação entre moléculas mais forte? Íon dipolo, depois ponto de hidrogênio, depois dipolo e por último Van der Waals. Os hidrocarbonetos são unidos por quem que eu falei? Van der Waals. Logo, seus pontos de fusão e ebulição são baixos. Então, esse slidezinho, ele vai falar bem do que eu acabei de mostrar para você anteriormente. Se a ligação, ó, ligação entre moléculas, uma molécula presa na outra. É como se eu tivesse passado cimento. Uma molécula presa na outra, uma molécula presa na outra. Quanto mais forte for, mais difícil de soltar. Se é mais difícil de soltar, eu tenho que dar mais calor. Se ela é mais fraca de soltar, solta fácil, o ponto de fusão e ebulição são baixos. Tá bom? Então, é importante que você lembre desse detalhe dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são unidos por forças de Van der Waals ou de dipolo induzido. Por quê, Gustavo? Porque é uma ligação entre apolares. E eles são apolares, tá? Aí, pessoal, uma coisa que ninguém pode ir para a prova sem saber. Ninguém. Um brinde. Estou tomando café porque eu vou explicar o que é. Aqui, embora seja um prédio alto, mas na Rua do Futuro, eu já falei isso para vocês, está tendo uma greve de vento. O vento não entra na casa da gente. Então eu tenho que dar aula de ar-condicionado. E aí o que é que acontece? O ar-condicionado fica batendo na gente, fica esfriando demais, tá? A garganta seca. E se eu deixar a janela aberta, eu fico suando. Então, fala minha que eu tô suado. Tem outra que eu tô com frio. Você já entendeu o que é, né? Então, já entendeu. Então, agora, como eu dei uma aula agora há pouco, e eu tava meio suado, aí eu disse, pô, não aguento, fui tomar banho, ó, e aí vim dar aula, vou ligar o ar-condicionado. Agora eu tô com frio. Então, por isso que eu estou tomando café, tá? Para poder aquecer. Café que eu mesmo fiz. Na cafeteira. Então, vê bem, pessoal. Agora, voltando para o assunto, acorda. Olha, como é que eu determino essa questão de ponto de fusão e ebulição? Fusão agora não, mas de ebulição é bem tranquilo. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Então, vê bem, CH4 e C60H122. Quem é que tem maior ponto de ebulição? Claro, quanto maior for a molécula, imediatamente o que é que você raciocina? Quanto maior for a molécula, maior é o ponto de ebulição. Porque ela é mais pesada. Ela vai ter o quê? Maior superfície.
Então, quanto maior for a molécula, maior é o ponto de ebulição. Esse ponto aí é bem fácil de notar. Ó. Metano, menos 161. Etano, menos 88. Vem para cá, ó. Butano, menos meio. Pentano, 36. Hexano, 68. O que é que tu estás percebendo? Cada carbono a mais aumenta entre 20 e 30 graus no ponto de ebulição. Cada carbono a mais aumenta entre 20 e 30 graus no ponto de ebulição. Legal? Então, isso é importante da gente lembrar. Pessoal, quanto maior a cadeia, olha aí, ó, quanto maior a cadeia, maior o quê? A área de contato, então maior o quê? Maior o ponto de ebulição. Lembre-se que a ligação é entre moléculas, ó, essa cola que tem entre elas aí, ó. Então, a cadeia é maior, essa cola é maior. Então, ela é mais difícil de quebrar, que é a chamada intensidade intermolecular. Então, quanto maior a cadeia, maior a área de contato. Mas, Vitor, raciocina comigo. Tu acha que tu vai chegar numa prova e o cara vai botar tu assim, quem tem maior ponto de ebulição? Pentano ou heptano? Claro que não, pô. Tá muito fácil. Se a molécula é maior, o ponto de ebulição é maior. Então, ele não vai perguntar assim. Como é que ele vai perguntar, Gustavo? Provavelmente assim, ó. Em alcanos de mesma massa molar, tá? Por exemplo, pentano e metilbutano. Os dois têm 5 carbonos, tá? Só que uma cadeia normal e a outra é ramificada. Quem tem maior ponto de ebulição? A cadeia normal ou a cadeia ramificada? Fácil. Quando você ramifica a cadeia, ela encurta. Ela encurta. Como ela encurtou, imediatamente você já sabe. Cadeias ramificadas têm menor área de contato. Como elas têm menor área de contato, vê que legal? Menor área de contato, a molécula sobre a outra, porque está menor a molécula, porque eu encurtei ela, então o ponto de ebulição também diminui. Então, ó, devido a uma menor área de contato. Vê que legal? Então, quando eu diminuo a cadeia ramificando quando eu ramifico a cadeia, eu diminuo o ponto de ebulição. Olha aí, ó, hexano, 69 graus Celsius. 3-metilpentano, tem a mesma fórmula, os dois têm 6 carbonos, C6H14. Olha o ponto de ebulição, diminuiu, 64. 2,3-de-metilbutano, também é C6H14. Olha o ponto de ebulição para onde foi, 49. Ou seja, quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. Aqui, ó. Quanto maior o número de ramificações, menor é o ponto de ebulição. Mas, Gustavo, que legal! Então, quer dizer que a primeira coisa que eu olho é assim, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Verdade. Qual é a segunda? Se eu ramificar, diminui o ponto de ebulição. Também é verdade. Mas tem uma terceira, tá? Olha bem, deixa eu mostrar aqui uma coisa bem legal. Essa cadeia aqui, ó, CH3, CH2, 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 CH3, tem quantos carbonos, meus amados? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira é normal, a segunda é ramificada. A normal tem uma maior área de contato, maior extensão para atuar as forças intermoleculares, maior ponto de ebulição. Olha a segunda, menor extensão para atuação das forças intermoleculares, menor ponto de ebulição. Então, toda vez que eu ramificar a cadeia, o que é que acontece? Eu diminuo o ponto de ebulição. Isso é muito importante, tá? Aí a gente vem para cá, mostrando de novo a estrutura. Vê, quando eu ramifico, o ponto de ebulição diminui. Primeira, tranquilidade, ele já matou. Agora, olha para mim. Eu tenho aqui 2 moléculas. Essa primeira molécula tem 2 ramificações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos e 2 ramificações. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 2 ramificações. Ambas têm a mesma quantidade, mesma fórmula, né? Então, ambas têm a mesma massa molar e ambas têm ramificações na mesma quantidade. Então, não dá para resolver usando o critério de quem é mais pesado, porque as duas têm o mesmo peso, e não dá para resolver usando o critério de quem é mais ramificada, porque as duas têm a mesma ramificação. E aí?
Olha o ponto de ebulição da primeira, 58. Olha o ponto de ebulição da segunda, 50. Não são iguais. Por que não são iguais? Porque existe um terceiro critério. O terceiro critério é simetria. Se eu cortar essa molécula no meio, aqui, ó, no meio, tá? No meio, aqui no meio. E se eu cortar essa no meio, elas vão ter um comportamento diferente. O que é uma molécula simétrica? Simétrica. Um lado dela é exatamente igual ao outro. Então, essa molécula, que é o caso da primeira, quando eu cortei ela, um lado ficou igual ao outro, quem é mais simétrico é mais estável, porque as forças estão igualmente distribuídas. Então, quem é mais simétrico é mais estável, porque as forças estão igualmente distribuídas. Então, maior simetria, o que é? Pega o celular, corta no meio, um lado fica igual ao outro. Verdade. Então, é simétrico. Agora, se eu pegar essa caneta e cortar ela no meio, esse lado é igual a esse? Claro que não. Então, ela não é simétrica. Então, o que for simétrico tem maior estabilidade. Se tem maior estabilidade, tem maior de ebulição. Então, tá aí, ó. Maior simetria, maior estabilidade e maior ponto de ebulição. Então, pessoal, isso que a gente acabou de ver agora, que são as propriedades dos hidrocarbonetos, são importantíssimas para o vestibular. Importantíssimos, tá? Para você ter uma noção, as provas caem muito mais hoje em dia as propriedades dos hidrocarbonetos do que nome, tá? A gente tem que saber o nome básico dos hidrocarbonetos para poder mexer na química, da química orgânica principalmente. Mas, de um modo geral, o que cai na prova não é. Ele não pergunta qual a fórmula do pentano, tá? Ele pergunta quem tem maior ponto de ebulição, quem é mais estável, e aí você relaciona o que eu acabei de falar, que são as propriedades dos hidrocarbonetos, tá? Então, esse primeiro momentinho da aula é uma revisão muito legal das propriedades dos hidrocarbonetos. Aí, pessoal, agora tem aqui, ó, para dar nome aos hidrocarbonetos. O que é que a IUPAC manda fazer? O nome é sempre um prefixo, um infixo. O prefixo é 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30. O prefixo é met, et, prop, ut, pent, ex, hept, que é o número de carbonos, tá? Que é em grego ou em latim, tá? Que são línguas que eles usam na IUPAC. O latim, principalmente, porque é uma língua morta, né? Então, não vai ter mudança. E você tem aí também na estrutura um infixo. O infixo é o tipo da ligação. Se for ligação simples, é an. Se for ligação dupla, é en. Se for ligação tripla, é in. Então, é an, in, tá? Gustavo, se tiver duas duplas, de, em. Se tiver três duplas, tri, em. Se tiver duas duplas, de, em. Se tiver duas triplas, de, in. Entendeu? Então, simples é an, dupla é em e tripla é in. E o final da história, que é o infixo, depende da função. Se for hidrocarboneto, você O, tá? O. Então, por exemplo, vamos lá. Alcano. Primeiro de todos eles, alcanos, parafinas ou hidrocarbonetos metânicos, tá? Pessoal, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Legal? São hidrocarbonetos que só têm ligação simples, então eles são saturados. Todo alcano tem fórmula CnH2n mais 2. Não entendi não, Gustavo. É simples. A quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Sempre. Então, em todos os hidrocarbonetos da classe alcanos, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da de carbono. For C4, H10. C6, H14. C8, H, 2 vezes 8, 16. Mais 2, 18. E assim vai. Tá? Então, isso é a característica. E, Gustavo, tem muito alcano na Terra, na natureza? Tem muito, tá? Alcano é muito comum na natureza. Então, quais são as principais petróleo? Xisto betuminoso e ozoquerita.
Gás natural, todo mundo conhece, né? É metano, basicamente. Petróleo, riquíssimo, né? Xisto betuminoso é uma rocha impregnada de óleo, onde se tira, por exemplo, o gás do xisto. E osiquerita é uma cera, tá? Então aqui, ó, você tem o gás natural, tá? Depois tem o petróleo. Quando você tá... É aí, pessoal, você tem aí os principais produtores de petróleo, né? No nosso planeta. Então aí, ó, Irã, Rússia, Catar, Turcomenistão, Estados Unidos, Arábia Saudita, grande reserva de petróleo que se tem no planeta Terra, tá? E gás natural, lembre-se, é formado basicamente por metano. Olha aqui, ó, composição média do gás natural. O que está em verde, ó, é metano. Então ele tem metano, etano, propano, nitrogênio e gás carbônico. Mas nitrogênio, ele não é hidrocarboneto? É, porque tem impureza, tá? Mas o principal componente do gás natural é o metano. Tá aqui, ó. O componente principal do gás natural é o metano. Certo, pessoal? Aí, olha bem. Petróleo, todo mundo sabe, né? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, é muito complexa. Mas lembre, no petróleo tem uma impureza pesadíssima, que é enxofre, que é responsável, por exemplo, a chuva ácida, além de outras substâncias, tá? Mas ele é um hidrocarboneto, o resto é impureza. Legal? E aí, pessoal, quando o petróleo, a gente tem uma aula de petróleo, mas quando o petróleo sofre destilação fracionada, processo físico, quando ele sofre destilação fracionada, ele produz vários produtos, subprodutos, várias frações. Anote, anote. Todas as frações do petróleo são misturas. Todas, todas, todas as frações do petróleo são misturas. Então, a gente divide em 3 frações. Sai a mais leve, são os gases. A segunda que é a média, que são os líquidos. E a terceira sai é a mais pesada, que são os sólidos. Então, primeiro sai quem tem menor ponto de ebulição. Quando você aquece ele, ele vai vaporizar, vai sair primeiro a fração mais leve. Então, vai sair são os gases: metano, etano, propano e butano. Tá? Metano vai formar o gás natural, vai formar o gás natural veicular, tá? Que é o biogás, gasolixo. Depois sai uma mistura de butano com propano. Butano com propano, conhecido como gás de cozinha, GLP, gás de coefeito do petróleo. Gás de coefeito do petróleo, também conhecido como gás de cozinha. Aí depois, pessoal, lembre-se, vai sair a fração líquida. A fração líquida vai ser gasolina, querosene, nafta, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante. Tá? Fração muito valiosa, né? Depois sai a fração sólida, mais pesada, a de maior ponto de ebulição. Por exemplo, parafina. E o resíduo do petróleo é utilizado. O resíduo do petróleo é utilizado, que é o asfalto, é o piche, tá? Então, petróleo é um derivado muito importante. Derivado não, é um hidrocarboneto muito importante. Aí vê bem, pessoal. A gente também, ó, eu acabei de falar, ó, xisto betuminoso. Lembra que eu falei? É uma rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, contendo, não esqueça esse nome. Olha aqui uma fonte de xisto, ó, contendo uma fonte não, né? Um local onde estão sendo explorando o xisto, né? É o querogênio. Querogênio. Querogênio é uma sólida mistura de compostos orgânicos. A partir do querogênio, você tira hidrocarbonetos líquidos, chamado petróleo do xisto. Então, o xisto também sofre um processo onde vai se quebrar em frações, tá? Então, vai dar óleo, vai dar gás de xisto. O gás de xisto, não esquece isso não, ele é similar ao gás natural, sendo mais rico em hidrogênio. Ele é usado em indústria de cerâmica. Ele vai via um gasoduto, tá? E ele é consumido na própria unidade de produção. Aí, pessoal, você tem nafta, outros também não energéticos, até como asfalto. Então, o xisto é uma rocha impregnada de óleo, tá?
as jazidas de xisto. Tem uma aqui embaixo para você ver, tá? E ozonquerita, pessoal, ou ozocerite, tá certo? É um mineral, é uma cera derivada do petróleo, tá bom? O uso dela é bem restrito. Lembre-se, pessoal, que hidrocarboneto sofre combustão. Combustão é uma queima na presença do oxigênio. Se a combustão for completa ou total, ela libera CO2 e água. Se ela for incompleta, ela libera CO e água ou apenas carbono e água. Esse carbono, a gente chama ele, sabe de quê? Negro de fumo ou pó de sapato. O CO mata. O CO mata, tá? Se prende na hemoglobina e mata por asfixia, a pessoa morre. E o carbono, quando ele sai assim, ele é uma fatia muito pura. Ele tem praticamente a maior quantidade de carbono. Aí a gente chama ele de negro de fumo ou pó de sapato, tá bom? Então, os hidrocarbonetos, embora de um modo geral não sejam muito reativos, mas eles queimam com facilidade. Eles sofrem combustão, tá? Então, olha bem, pessoal. Lembre-se que o produto mais importante da combustão é a energia, tá? Então, você tem aí, ó, na queima do petróleo, eu falei para você que tinha o quê? Que o petróleo tinha uma impureza, que é o enxofre. O enxofre é responsável pela chuva ácida. Vê bem, o hidrocarboneto, se ele queimar, ele dá CO2 e água, ou CO e água, ou C e água. Então ele não forma chuva ácida. Porque o CO2, quando reagir com a água, vai dar H2CO3, tá? Que é um ácido muito fraco, eu não considero essa chuva ácida. Eu considero essa chuva com caráter ácido, mas não é ácida, porque o pH dela não é menor do que 5,4. Mas o enxofre presente como impureza, esse sim, reage com O2, né? Sofre combustão dando SO2. Olha aqui a reação. Aí o SO2 continua reagindo com O2 em excesso, dá SO3, que é o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre na chuva forma H2SO4. Chove ácido sulfúrico. Chuva ácida, tá? Aí olha bem, etanol da chuva ácida, não. Etanol não possui enxofre como impureza. Etanol é biocombustível. Etanol não deriva do petróleo, não é verdade? Biocombustível não é poluente. Não esquece isso. Biocombustível não é poluente. Legal, pessoal? Então, olha bem. E para dar nome aos hidrocarbonetos da classe dos alcanos, prefixo é o número de carbono, parte intermediária é o tipo de ligação e sufixo é a função. Então, lembrem-se claramente do que eu falei. Ó. Um carbono, met, alcano só tem ligação simples an, e a terminação do hidrocarboneto é O, metano. Se tiver 2, etano. Se tiver 3 carbonos, propano. Se tiver 4, butano. Se tiver 5, pentano. E assim vai, tá? Então aí tem, olha, para você, os usos mais importantes. O metano é encontrado aonde? No gás natural, nas minas de carvão. Lembre-se que o metano, tá? Ele numa mina de carvão, se ele reagir com oxigênio, ele pode explodir e fazer uma mistura explosiva chamada grisu. Antigamente, o pessoal levava um passarinho chamado canário dentro de uma gaiola quando ia para as minas, tá? Quando o passarinho morria, é porque tinha metano. Aí a turma corria porque sabia que podia explodir ali, tá? Aí, pessoal, você tem que lembrar que o metano também, ele é o biogás. Ele vem da fermentação da biomassa, tá certo? Do lixo, das fezes. Vestibular, falou de cocô, a resposta é metano, tá? E ele é usado como combustível também. Então, ele pode vir da biomassa, vai para um biodigestor, onde sofre um processo de biofertilização, tá? Depois de sofrer o processo, aí ele produz energia, o metano. Certinho? Outro caso conhecido da gente é o gás de cozinha. Lembre-se, gás de cozinha não é venenoso. Não. É mais denso que o ar. É um narcótico. Ele faz com que a pessoa durma. E ele não tem cheiro. O odor dele é uma substância chamada mercaptana, para avisar que ele está vazando. E aí, pessoal, se não tivesse esse aviso, você imagina, não tem cheiro, ele vazando, quando a pessoa ligasse a lâmpada, explodia. Ou então a pessoa em casa estava lá, ia dormir, morria. Porque ele não é venenoso,
mas ele é mais denso que o ar. Então, o que é que acontece? Você dorme, ele ocupa o lugar do ar e a pessoa não tem mais como respirar. Tá bom? Então, lembre-se, o petróleo ele vai ter seus derivados por destilação fracionada. E agora, eu queria falar de coisa que é muito, muito interessante. Agora, é específico. No caso dos alcanos, a maneira como a molécula está arrumada dá origem a isômeros conformacionais. Conformação, que é a chamada projeção de Newman. Imagine que você está vendo um etano de frente. Etano de frente. Olha bem, pessoal. Todos os compostos, assim, ó, etano, um carbono e outro, todos os hidrogênios, eles podem estar pareados. Hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Se todos estiverem pareados, a gente tem uma estrutura. Se a ligação simples deu uma girada, a gente tem outra estrutura. Porque a ligação simples tem livre rotação. Então, um carbono da frente pode rodar e o de trás não. Ele tem, ou então rodar em sentidos contrários. Tá? Então, se eles ficarem pareados, como se um fosse a imagem do outro, tá? É uma conformação segundo Newman. Se fizer assim, já é outra conformação. E aí a gente chama essas projeções de Newman de projeção de estrela, quando ele não está pareado, ou de eclipse, que é quando ele está pareado. Ou seja, carbono com carbono, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Projeção de Newman. Tá? A forma de eclipse é quando o da frente é igual ao de trás. A de estrela é quando eles não são iguais. E na prova ele vai lhe perguntar quem é mais estável. Se é a forma eclipsada ou se é a forma estrelada. Lembre-se, a fórmula de estrela é sempre a forma mais estável. Por quê? Porque como eles não estão pareados, tem menos repulsão. Se tem menos repulsão, tem maior estabilidade. Certo? Isso aí é algo muito específico, é muito legal, tá? Eu acho que vocês poderiam depois perguntar um pouco mais disso a mim, tá? Alcenos agora. Alceno, eno quer dizer que tem o quê, pessoal? Dupla. Então, alcenos, alquenos ou oleofinas, tá? São hidrocarbonetos que têm uma dupla. A dupla não tem livre rotação. Ela não permite que o composto gire. Se você tentar girar um composto com uma dupla, ele quebra, tá? Então, os alcenos, eles têm uma ligação dupla que não tem livre rotação. Gustavo, como é que a gente dá nome? Mesma lógica. Prefixo, número de ligação, que é em, né? Mas, ó, então aqui, but1eno. Por que tu botasse but1? Porque a dupla pode estar no carbono 1 ou no carbono 2. Oxê, como é que eu sei quem é o carbono 1 ou 2? O carbono, você sempre vai começar a numerar a cadeia da extremidade mais próxima da dupla. Você sempre vai começar a numerar a cadeia do alceno da extremidade mais próxima da dupla. Certinho? Então, essa é a nomenclatura dos alcenos. E aí, olha, um alceno muito conhecido, que é o eteno, também chamado de etileno, tá? Etileno. Esse cara é o gás que amadurece as frutas, tá bom? As frutas são colhidas verdes, para que não apodreçam, né? Para que não tenha prejuízo para o empresário. Então, o que é que acontece? Elas são amadurecidas através de uma forma não natural, né? Aí, eles pegam e dão banho com gás, que é o gás eteno ou etileno, é o mesmo nome, tá? E lembre-se, o plástico também vem do eteno. Por isso que o nome dele é polietileno, que ele vem de onde? Do eteno, tá? Ele é um polímero que vem a partir do eteno. Então, a gente também tem os alcenos mais importantes, tá bom? Aí, pessoal, outro detalhezinho. Agora vamos falar dos alcinos. Alcano só tem ligação simples. Alceno tem uma dupla. Alcino tem uma tripla. Alcano, qual é a fórmula dele? CnH2n mais 2. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei? A quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 de carbono. Alceno, como era a fórmula? CnH2n. C4H8, C5H10, C6H12, C7H14. E alcino? CnH2n menos 2. Todo alcino vai seguir essa regra.
Café, esqueci o café ficou frio. Olha, veja bem. Como é o nome dos alcenos? Dos alcinos, o prefixo, o infixo, que é in, e o sufixo, que é o, porque ele é um hidrocarboneto também. Então, por exemplo, a gente tem que saber esse cara aqui, ó. Etino. O etino, ele também é conhecido como acetileno, ou gás da solda, ou gás do maçarico, tá? Gustavo, tem que dar número também? Tem aqui, ó. But1ino, but2ino. Como é que eu coloco esse número? Sempre no número da extremidade mais próxima da tripla, no caso dos alcinos, tá? Lembre-se, se tiver entre 1 e 2, é no carbono 1. Se tiver entre 3 e 4, é no carbono 3. Se tiver entre 7 e 8, é no carbono 7. É sempre o número do carbono que antecede a ligação, tá? E aqui eu queria falar de uma coisa bem legal. Os alcinos podem ser chamados em dois tipos: alcinos verdadeiros e alcinos falsos. O alcino verdadeiro, ele tem hidrogênio, pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. O alcino falso não tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Legal? Nenhum, ó. Aqui, ó, tem o carbono da tripla, ó, não tem hidrogênio, ó. Tá certo? Isso aqui não é hidrogênio, não tá ligado? Não. Esse hidrogênio é do carbono, tá? Até mesmo porque hidrogênio não pode estar no meio, né? Porque hidrogênio só faz uma ligação, tá? Aí, pessoal, uma curiosidade, né? Carbureto faz uma reação que dá origem ao acetileno. Então, as pessoas jogam carbureto nas fossas, porque, infelizmente, às vezes não tem, a maioria da cidade não tem saneamento básico ainda, né? O nome não está dizendo básico, mas não tem. Então, o pessoal joga carbureto, que é uma pedra, tá? E o acetileno, ele reage e forma o etino. Então, na fossa, acontece de ter água. E aí vai ter o quê? A reação do carbureto em contato com a água da fossa, somando aos gases produzidos pelo próprio dejeto da fossa, né? Provoca explosão, porque o etino é o gás da solda. Ele é um gás. Então, fechado ali dentro, explode. Então tem aí, ó, homem de 65 anos morre após explosão em fossa em Recife, aqui, né? Em residência aqui em Pernambuco. Então acontece isso ainda, infelizmente, tá? Esses são os principais alcinos, só para a gente saber. Aí, pessoal, lembre-se que dar nome a eles é sempre a mesma coisa. Escolhe a cadeia maior, que é a cadeia principal. Se tiver dupla ou tripla, a dupla ou tripla tem que estar na cadeia principal. Sempre assim, ó. Então, olha para aqui, ó. A gente tem essa cadeia, legal? E a gente vai escolher qual é a cadeia principal dele, ó. Então, numerar a cadeia, que eu acabei de falar, tá? E depois você, aqui, ó, começa a numerar, esse caso aqui é um alcano, começa a numerar da extremidade mais próxima. Tem dupla? Não. Tem tripla? Não. Então, começa mais próximo de onde? Do grupamento que está fora. Se for metano, o grupamento é metil. Se for 2 carbonos, etil. Se for 3 carbonos, propil. E assim vai, tá? Então, hoje, a gente estudou agora os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado legal essa primeira aulinha aqui, esse resumo, essa revisão, para que a gente possa ir caminhando nesse assunto, tá? Então, beijão para vocês. Até daqui a pouco a gente continua, tá? Tchau.